Olá, tudo bem com todos? Espero que todos estejam bem. Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre agente extintor. O objetivo desse bate-papo é estar mostrando como é a composição, como são os acessórios e até mesmo o meio de uso. Então, tentar passar de uma maneira simples e objetiva. Para a gente estar iniciando, nós temos o extintor. Essa parte ela é conhecida como corpo ou casco. Então você já sabe que é o corpo ou casco ou até mesmo cilindro. Esse extintor ele é o extintor de pó químico seco da classe BC. Então todo extintor da classe BC, pó químico seco ou A de água, ele vai ter essa marcação, são sodas. Já no extintor de CO2 não vai existir essa solda, ele vai ser feito em uma peça única, objetivando a resistência da pressão que o extintor de CO2 permanece de maneira interna. Beleza. Primeiro ponto, se eu tenho cilindro ou casco, esse cilindro, dentro dele, a gente vai ter uma composição de 85% de pó e 15% de ar pressurizado. Então, o que vai acontecer? Se eu tenho 85% de material, de pó, eu preciso ter esses 15% de ar pressurizado para manter a pressão no manômetro. Então, essa peça aqui, ela é chamada de manômetro e ela vai ser o indicador de pressão. Então, quando esse indicador sai do verde para o vermelho, isso vai mostrar que esse 15% de ar ele não está mais existente dentro do cilindro. Então, quando isso acontece, a projeção do produto que está aqui dentro ela vai ser menor. Vou dar um exemplo, extintor de água. Eu já utilizei extintor de água que chegou a 4 metros, o jato. Quando ele está com pressão mais baixa, então o jato vai chegar a meio metro, 1,5 m. Por isso que é importante a gente estar verificando essa pressão. Então já sei que nós temos 15% de ar, que a função desse ar vai ser projetar o produto, e tem 85% do produto. Isso é válido para extintor de pó químico seco e extintor de água. Beleza. Espero que vocês tenham entendido aí essa parte bem importante. Esse segundo ponto que nós estamos pegando aqui é a mangueira. Então você pode olhar aqui, ó, nós temos a mangueira. Essa mangueira ela vai ter esse bico, esse biquinho ou esguicho. Alguns profissionais vão chamar ele de bico ou esguicho. Alguns dos dois estão errados? Não, tem que ser de fácil entendimento mesmo. Eu chamo de esguicho, mas em alguns treinamentos que eu faço eu coloco como bico. Então aqui eu vou ter o bico, essa partezinha a gente chama de mangueira. Essa parte ela é chamada de alça transportadora. Então ela é uma parte que a gente vai estar servindo para estar transportando o extintor, que é bem interessante. Tem até um meio mais indicado para esse tipo de transporte, em outra aula eu acabo passando para vocês. Esse outro ponto, ele é um ponto muito importante, que ele é chamado de gatilho. Então eu tenho a alça transportadora, tenho o gatilho, tenho a mangueira e tenho o esguicho ou bico. Nessa sequência, nós vamos ter um sistema de válvula aqui e descendo eu vou ter nessa parte interna do cilindro o chamado sifão ou pescador. Então eu vou ter um sifão que vai conectar esse ponto ou pescador. Qual vai ser a função? Quando você acionar o gatilho, essa pressão que está aqui dentro, ele vai empurrar o produto e vai ter um pescador que vai puxar esse produto direcionando até a válvula, e a válvula vai para a mangueira. E da mangueira ele vai projetar para fazer esse sistema de combate. Outro ponto interessante é o lacre. Então essa partezinha aqui, ó, ela é o lacre e essa parte eu chamo de chave. Então antes de utilizar o extintor, você vai girar, o lacre vai romper, você vai puxar o extintor e no que você puxou esse extintor, ele vai estar pronto para o uso. O que eu indico? Que antes de fazer qualquer utilização de extintor, antes de você levar para o ponto de combate, você já rompe um lacre, já gira a chave, rompe o lacre e teste o extintor. Por quê?
para quando você chegar no local de incêndio, não ter risco do extintor não funcionar. Essa parte aqui ela é chamada de anel. Então isso aqui vai ser a garantia, não sei se está dando para vocês verem, é a garantia de que foi retirado essa peça e substituído o produto e feito o teste no cilindro para saber se está ok ou não. Vamos aqui um pouquinho mais adiante. Então já sabemos que nós temos sifão ou pescador, que é uma peça que vai ser em plástico ou em metal não oxidante, geralmente utilizado muito cobre. Aqui nós vamos ter válvulas. Dessa válvula nós vamos ter a mangueira, vamos ter o bico ou esguicho, né? Vamos ter o gatilho que vai ser acionado, a pressão vai fazer com que esse produto passe pelo sifão e do sifão vai para a mangueira. Então espero que funcione, né, quando a gente precisar utilizar. Agora a gente vai partir para a parte de etiquetagem. Nós temos esse selo. Esse selo, gente, ele é um selo de grande importância porque ele é o selo que o Inmetro entrega para as empresas. Então toda essa selagem ela é numerada. Vou explicar de maneira resumida. Essa numeração, quando esse extintor chega no local para fazer a recarga, ele é anotado o número do casco do extintor e o tipo de extintor que é. E depois ele vai e coloca o número da etiquetagem. Então, lá no livro do Inmetro, já vai estar dizendo que para o extintor X foi a etiqueta Y. Então, a gente vai saber que para cada extintor vai ter uma etiqueta com a numeração diferente. Isso é a garantia de que a empresa que realiza a carga, o recarga desses extintores, desses agentes extintores, eles estão dentro dos parâmetros de segurança e passaram por vistorias. Então, geralmente, as empresas anualmente elas adquirem uma quantidade de selos e esses selos são colocados nesses extintores. E aí tem um livrinho que eles pegam, colocam empresa, classe e o número do casco, que é a data que foi feito essa substituição de produto ou manutenção, como é chamado. Ponto principal para os profissionais da área de segurança, para membros de CIPA, é a inspeção. Dentro da inspeção é interessante nós verificarmos essa etiqueta. Essa etiqueta, na primeira parte dela, ela vai estar indicando qual é a data da próxima inspeção técnica. O que seria essa inspeção técnica? É o momento que você vai levar esse extintor para uma empresa fazer a recarga ou substituição do produto. Então, assim, do pó químico seco e do ar pressurizado que vai estar entrando aqui. Então, aqui a gente tem janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. E aqui no junho tem uma bolinha cortada. Não sei se está dando para vocês verem. Então, se tem esse pontinho na bolinha, já sei que a inspeção foi feita em junho. E aqui eu tenho o ano 20, 21 e 22. Dentro desse ano 20, 21 e 22, eu estou vendo que a próxima recarga vai ser no ano de 2021. E aqui, nessa parte de baixo, eu tenho uma testagem, um ensaio, que é chamado de teste hidrostático. Então, eu vou ter se foi a primeira, a segunda ou a terceira, que está marcando que foi a segunda. E qual vai ser o próximo ano para realizar? Em 2023. Bem interessante aí pra gente. Já essa classificação, eu vou ter a classificação para qual tipo de produto que esse extintor vai combater. Então aqui eu tenho uma vasilhinha e uma chama. Isso quer dizer que ele é líquidos e combustíveis inflamáveis, mediante o treinamento que vocês recebem de combate a incêndio. E aqui eu vou ter uma outra fonte de combate, que é uma tomada, macho com plugzinho fêmea, informando que ele também vai servir para materiais elétricos energizados. Então já sei que esse extintor é o extintor de pó químico seco. Por quê? Porque ele vai estar me dizendo que ele é extintor de incêndio com recarga de pó pressurizado, regulamentado, tá? Pelo Inmetro. Show de bola. E aí um dos pontos que eu acho mais importante do extintor, eu não sei também se vai estar dando para vocês verificarem, que é a carga extintora. A carga extintora, geralmente ela vai estar em quilos. Então aqui ela está dizendo que isso é o extintor de pó químico seco e que a quantidade de quilos dela são 6 quilos. E um ponto que serve bastante para a gente fazer o PPCI, definir qual tipo de extintor que a gente vai utilizar em cada área,
é a chamada capacidade extintora. Então aqui eu vou ter, para um extintor de pó químico seco de 6 quilos, eu vou ter a capacidade extintora dele marcada como 20 BC. Então é muito interessante vocês verificarem essas questões. E aqui, para quem tem alguma dúvida onde encontrar a numeração do casco, gente, as inspeções é muito interessante que vocês coloquem a numeração do casco e o tipo de extintor. Geralmente aqui quando eu faço a recarga, eu já encaminho uma planilha e a própria pessoa da empresa contratada ela já coloca para mim esses dados. Então essas são algumas informações básicas sobre o extintor. Espero que vocês tenham gostado e agradeço a todos. Prosperidade a todos.